Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele quem? Deus, o Senhor, Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Coloque a mão no teu coração e vamos ter uma palavra de oração. Pai, Abba Pai, papaizinho, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para Te buscar, para Te adorar, para Te bendizer. E nós cremos que o Senhor é Deus galardoador, Deus abençoador. Por isso nós Te pedimos, fala conosco, ministra os nossos corações. Pai, toca aonde só o Senhor pode tocar. E faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Naqueles que estão no templo e naqueles que estão em casa, ministra os corações. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós lemos essa carta do apóstolo Pedro à igreja, essa carta pastoral, recheada de orientações pastorais, e nós chegamos na altura do capítulo de número 5, após uma série de orientações em relação aos deveres ministeriais, como o homem, a mulher de Deus deve proceder no ministério. Ele então começa a orientar por classes. Então ele orienta os homens, os mais experientes, ele orienta as mulheres, e quando nós vamos chegando ali no verso de número 5, ele começa a orientar os jovens, dizendo: olha jovens, vocês precisam ter humildade, vocês precisam respeitar os mais experientes, vocês precisam ter reverência diante das cãs, daqueles que os cabelos já estão brancos. Vocês precisam ter bom trato de uns para com os outros, cingindo-vos de humildade. Vocês precisam caminhar em humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se nós fôssemos ler aqui a sequência das orientações, como nós batalhamos, não contra a carne, não contra o sangue, mas nós batalhamos contra as hostes espirituais malignas, contra o diabo, e como nós devemos resistir firmes na fé, vigiando, orando, tendo discernimento, porque o diabo ele fica ao derredor, bramando como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro, ele estava abrindo os olhos espirituais da igreja, fazendo com que a igreja se posicionasse da maneira certa, para que eles fossem abençoados, para que eles crescessem em fé, para que as suas famílias trilhassem um caminho de temor ao Senhor. Nós então encontramos essas duas orientações que eu gostaria de dar ênfase a elas, de me dedicar a elas nessa noite, pensando que Deus deseja nos abençoar, que Deus deseja restaurar a nossa casa, que Deus deseja abençoar os nossos filhos, que Deus deseja nos guiar no caminho onde o nome dEle é glorificado, aonde nós nos tornamos em Deus uma bênção, e por onde nós passamos, Deus é glorificado. Eu vejo nesse texto orientações importantíssimas sobre isso. E pensando nesses dois versículos que eu quero me dedicar nessa noite, eu percebo que existem duas maneiras de viver. Na verdade, existem três. A primeira é a maneira natural, separado de Deus,
sem o conhecimento de Deus, sem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas para aqueles que já creram em Jesus Cristo, que já entregaram a vida a Jesus, para aqueles que já se renderam ao Senhor, só existe duas maneiras: ou você é carnal, ou você é espiritual. Ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. É exatamente isso que a palavra de Deus nos orienta. E se vivermos na carne, como nós viveremos? Viveremos de maneira autossuficiente, achando que a gente dá conta, achando que do nosso jeito está certo. Se nós vivermos na carne, nós vamos querer controlar o nosso casamento, controlar a nossa casa da nossa maneira. E deixa eu te falar uma coisa, a nossa maneira é falha. Na nossa maneira nós quebramos a cara. Então viver na carne é viver de maneira autossuficiente. É permitir que o coração se encha de um orgulho, de uma soberba, tentando assim viver separado de Deus. Por isso Provérbios diz no capítulo 3, verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies, não tenha como sustentação o seu próprio entendimento. E a segunda maneira é a maneira do Espírito. E quem é guiado pelo Espírito é guiado pela voz do Senhor, pela revelação da palavra, pela luz da palavra de Deus. E aquele que anda no Espírito, ele trilha um caminho onde a paz é uma das marcas, a paz no coração. Ainda que eu ande por um vale escuro e sombrio, eu terei paz no meu coração, eu não temerei, porque Deus está comigo. E quem anda no Espírito? Quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Não tem como, irmãos, caminharmos no Espírito, vivermos para a glória de Deus, trilharmos o caminho que glorifica o nome do Senhor, se não nos humilharmos, se não renunciarmos o nosso eu, se não abrirmos mão das nossas vontades e nos submetermos humildemente à vontade do Senhor, para que Ele nos dirija, para que Ele nos guie, para que Ele nos pastoreie, para que Ele então venha nos instruir. É exatamente assim que as nossas ansiedades são aniquiladas, é exatamente assim que o nosso coração encontra descanso, quando o governo está nas mãos de Jesus, quando entregamos o governo das nossas vidas ao Senhor. E para isso é necessário a humilhação. Então a primeira orientação que eu destaco aqui do texto é: humilhai-vos. Você pode falar isso para essa pessoa que está perto de você? Humilhe-se. Gente, falar de humilhação em um mundo tão orgulhoso, parece que mexe com a gente, porque a carne não quer se humilhar, o homem não quer se dobrar, mas observe que o texto vem falando, ele resiste ao soberbo, ele resiste àquele que é de dura cerviz. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, e nós estamos agora na altura da leitura de Hebreus. Chegamos ali no capítulo de número 9, mas se você observar os capítulos 3 e 4, eu não sei se você observou, mas isso ficou muito forte no meu coração. A expressão ficou registrada no capítulo 3 e no capítulo 4, está escrito assim: hoje, não está escrito amanhã, não está escrito depois de amanhã, não está escrito semana que vem. O texto diz assim: hoje, se ouvides a voz do Senhor, é o Espírito Santo falando, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha só, Deus dizendo assim: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração.
Não fique com a cerviz dura. Quando nós lemos, tanto o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 33 fala, mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a expressão ela é trazida de volta. O discurso de Estevão diante dos religiosos, no capítulo 7, verso 51, Estevão diz assim: homens de dura cerviz, e incircuncisos de ouvidos, e de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele estava dizendo: olha, eles resistiram no deserto à voz de Deus, e vocês agora estão resistindo. Eles foram rebeldes, teimosos, porque a expressão dura cerviz aqui no texto, ela está alicerçada, a expressão grega para dura cerviz, ela está alicerçada em experiências com bois bravos, que tinham o pescoço muito duro, e eles não poderiam ser amansados para colocar o jugo. Então essa dura cerviz, ela vem desse fato de pescoço duro. Então, dura cerviz, que no próprio texto de Atos 7,51, em algumas traduções, eu acho que a Revista Atualizada Nova, ela já traz como teimosos. Homens teimosos, que insistem. A dura cerviz fala de um pescoço, a cerviz. A dura cerviz fala de um pescoço que não tem flexibilidade. Dura cerviz é um pescoço duro. A cabeça não abaixa, o nariz fica empinado. Homens de dura cerviz, então humilhai-vos. Fala de abaixar a cabeça para Deus. De humildemente falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então o texto está tratando exatamente disso. E que, como eu disse, pode ser traduzido como teimoso. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de um personagem bíblico. Teimoso. Endureceu a cerviz. Sansão. Consagrado. Mas por deixar de ouvir a voz de Deus, de ter intimidade com Deus, e ficar ouvindo e sendo guiado pelos prazeres, as paixões da carne, acabou pecando, quebrando o voto do nazireado, porque ele era um nazireu de Deus, não poderia beber bebida forte, não poderia tocar nada morto, e a navalha não poderia passar na cabeça dele. Mas ele dá uma festa regada à bebida, ali ele começa a quebrar o voto, ele toca o leão, o corpo pútrefo do leão morto na beira do caminho, quebrando o seu voto. Mas em vez dele abaixar a cabeça e se humilhar diante de Deus, porque a orientação para o nazireu que quebrava o voto era que ele tinha que voltar na presença de Deus, raspar a cabeça e se humilhar. Ele raspava a cabeça como sinal de humilhação e recomeçava o seu voto. Mas ele não raspou a cabeça quando ele quebrou, tocando o corpo daquele leão morto, desfrutando do mel, da podridão. E sabe o que essa teimosia de Sansão nos ensina? Essa dura cerviz de Sansão nos ensina? Nos ensina que ou nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, ou os nossos inimigos nos humilham. Ou permitimos que Deus nos quebrante, nos quebre, como diz Oséias no capítulo 6, nos quebre. Ou nós quebramos a cara no mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você chegou aqui nessa noite quebrado, com a cabeça raspada, há restauração em Cristo, há perdão em Cristo, há esperança em Cristo, há salvação em Cristo, há uma nova história para a sua vida em Cristo Jesus. Então se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, porque há graça para a sua vida.
Ele deseja transformar, mas nós precisamos fazer o quê? Nos humilhar. O sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, rendido, humilhado, prostrado diante do Senhor. Esse Deus não despreza, esse Deus não rejeita, esse Deus acolhe, esse Deus perdoa, esse Deus restaura, esse Deus muda a história. Humilhai-vos, humilhai-vos. Mas observe o texto, 1 Pedro 5, verso 6, humilhai-vos sob a poderosa mão do presidente da República, do Brasil. Não? Humilhai-vos debaixo da mão do meu patrão. Não, então é humilhai-vos debaixo da mão do coordenador ministerial. Humilhai-vos debaixo da potente, em algumas traduções, poderosa mão de Deus. É a poderosa mão de Deus. E observe, essa expressão, ela é uma expressão que o apóstolo Pedro, ele lança mão, porque é uma expressão que aparece no Antigo Testamento, é uma expressão veterotestamentária, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa expressão só aparece aqui. Não há outro relato no Novo Testamento sob a poderosa mão de Deus, de nos humilharmos debaixo da poderosa, potente mão de Deus. E ele lança mão, trazendo a memória dos irmãos que estão em batalha, eles estão vivendo perseguição, eles estão vivendo luta, eles estão vivendo provação. E o apóstolo Pedro, como um pastor, ele está orientando, dirigindo, animando. E ele lança mão dessa expressão, potente mão de Deus, do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ela é recorrente, no Novo só aparece aqui. E aí eu pensei 3 momentos do Antigo Testamento que essa poderosa mão de Deus aparece, para você se lembrar debaixo de qual mão você está se humilhando. Primeiro, aonde aparece, Êxodo capítulo 3, verso 19, é o braço bélico de Deus, é o braço forte, é o braço de guerra, é o braço poderoso, é o braço que dá vitória, é o braço forte que arrancou o seu povo do Egito, é o braço libertador. Se humilhe debaixo da mão libertadora de Deus. Ele é Deus que liberta. É o marido, é o filho, é o familiar, se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque é mão poderosa para libertar. Mas o texto também aponta para Ezequiel 30, 22. É a mão potente de Deus que quebra os braços de Faraó. Ezequiel, ele usa essa expressão para denotar o terrível poder de Deus, que é juiz sobre todas as coisas, que tem todo o poder, que esmaga e quebra os braços de Faraó. É Ele quem julga a sua causa, é Ele quem te dá a vitória, Ele sabe de todas as coisas. A última palavra vem do Senhor. Se humilhe debaixo da mão do justo juiz. Ele julga a sua causa. Mas essa expressão usada por Pedro, ela também aponta para Isaías 42:10, que é a mão consoladora, amparadora, ajudadora de Deus. É a mão do Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te seguro com a minha mão direita e justa. Se humilhe debaixo da mão do Deus que te ampara, que te ama, que cuida de você. Aleluia!
Ragai, chore, arrassumiana, gai. Nós não estamos nos humilhando debaixo das mãos dos homens, nós estamos nos humilhando debaixo das poderosas mãos de Deus. Deus. E essa mão, ela não está encolhida, essa mão está disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que se humilha, para todo aquele que se entrega. Então se entregue completamente. Deus cuida de você. E quando nos humilhamos, já estou partindo para a conclusão, porque eu quero ter um tempo de oração com vocês. Quando nós nos humilhamos debaixo dessa poderosa mão de Deus, nós descansamos, na certeza de que Ele está no controle, e tudo tem um tempo determinado, porque o texto diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? É o tempo certo, o tempo correto. Não é o cronos do homem, é o kairós de Deus, o tempo de Deus. Ele vos exalte. E quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós não ficamos ansiosos querendo apressar as coisas. Nós descansamos na certeza de que tudo está contribuindo para o bem, e na hora certa Deus cumprirá o propósito dele. Então descansa. Talvez você esteja pensando: mas que humilhação eu estou passando. Nós passamos pelo tempo da humilhação, mas há o tempo da exaltação. Há tempo de se humilhar e há tempo de exaltar. Jesus diz em Lucas 14:11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Agora observe que Pedro diz humilhai-vos no plural. Era como se ele dissesse assim: olha, nós estamos em um barco, tem um capitão, e o leme que direciona esse barco não está nas mãos da Adriana, não está nas mãos do Emerson, não está nas mãos da Isadora, não está nas mãos do André, está nas mãos de Deus. Se humilhem, porque Ele está nos guiando na direção certa. Então nós nos humilhamos juntos e vencemos juntos para a glória de Deus. Há um tempo determinado. Começa com humilhação. Observe, o verso 6 diz isso: começa com humilhação e termina com exaltação. Primeiro você se submete, para depois viver a exaltação, para depois viver o propósito. Há um processo antes de vivermos o propósito. Começa com humilhação e termina com exaltação. Se nos humilharmos juntos diante de Deus, venceremos juntos pela graça de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa com humilhação e termina com cura. Minha irmã, tem cura que só vai vir na sua vida quando você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Meu irmão, tem cura que só vai acontecer na sua vida, e não importa a dimensão, quando você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Primeiro tem um calvário, primeiro tem uma cruz, para depois ter a ressurreição, a exaltação. Então nós precisamos compreender que o melhor é nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha situação, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou enfrentando. De fato eu não sei, mas aquele que tem a mão poderosa, ele sabe. Se humilha debaixo da presença dele, se humilha na presença dele. Porque observe, o verso 6, ele diz que aquele que se humilha debaixo da poderosa mão dele, ele exalta. Mas o verso 7 diz que aquele que lança ansiedade, ele cuida.
Na verdade, Ele cuida daquele que precisa lançar. Então o texto está nos ensinando: confia, porque Ele cuida. Ele cuida, então confia. E continue confiando enquanto Ele vai cuidando. Não se desespere, Ele cuida de você, Ele te ama, Ele te abençoa. Eu concluo dizendo: Ele quer te abençoar, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, mas nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Filipenses no capítulo 2, do verso 5 ao 11, fala que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou. E o texto fala: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade. Precisamos nos humilhar. Já quero chamar aqui o ministério de louvor para se posicionar. Já quero chamar aqui os intercessores para se posicionarem. E chamar toda a igreja para se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Rememoro aquilo que falei no início, e que está em Hebreus 3 e 4, capítulo 3 e capítulo 4. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É noite de nos despirmos de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, como Naamã, que se humilhou, que se quebrantou, que se rendeu, que se entregou.